Graça e paz, Igreja do Avivamento. Deus tem uma palavra tremenda para os nossos corações nesta noite. Eu estou bastante animado e crendo que o Senhor irá falar de forma tremenda para nós nesses dias que nós tanto estamos precisando de uma palavra dos céus, que venha nos trazer segurança, que venha mexer com o nosso interior e que venha nos dar a certeza de que o Senhor nos capacitou para ser e para realizar grandes coisas para Ele. Nós estamos meditando nesta semana sobre uma vida de ação. Você tem, inclusive, o desafio de ter uma semana produtiva, não é verdade? E nós cremos que fomos criados para agir, para dominar, para multiplicar, para crescer, para empreender, para fazer grandes coisas para Deus, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, e o Criador nos dotou de uma capacidade de ação. Nós temos a semelhança espiritual, a semelhança moral e a semelhança intelectual do nosso Criador. Por isso, nós somos criativos e nós agimos, nós dominamos. Por falar em dominar, o tema desta palavra hoje é autogoverno, dominando em todo tempo. Autogoverno, dominando em todo tempo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Gênesis 4, de 5 a 9. Leia comigo. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e a ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a tua palavra entre de forma tremenda em nossos corações nesta noite. Fala-nos e alimenta o nosso espírito e a nossa alma, em nome do Senhor. Aleluia. Querido, esse tema é muito importante. Se nós formos ao dicionário e procurarmos saber o que é autogoverno, talvez nós tenhamos uma definição como autogoverno é a capacidade de governar-se, a capacidade de governar a si mesmo, não é? E você poderia perguntar então a pessoa que tem autogoverno é uma pessoa autônoma? É uma pessoa que não aceita a tutela, o controle de ninguém? Ou, diríamos, será que uma pessoa que tem autogoverno é uma pessoa que é descontrolada, uma pessoa fora do controle, do seu controle normal? A gente sabe que ninguém nesta terra pode se dizer que é realmente uma pessoa incontrolável. Se Deus não controla a nossa vida, o inimigo controla. Todos nós estamos debaixo de uma interferência de um poder e de uma força. Então, autogoverno não tem nada a ver com essa ideia de que a pessoa que tem autogoverno, ela manda em si mesmo e ela pode fazer o que quiser, ela é, de fato, incontrolável. Veja outra definição de autogoverno. Diz assim:
Autogoverno é a capacidade de escolher o seu próprio governo. Eu gostei desta definição, porque é exatamente isso, querido. Nós fomos criados com livre-arbítrio, assim como nós fomos criados com a capacidade de dominar. Também sabemos que Deus, Ele colocou diante de nós as determinações, as leis, e nós devemos agir debaixo dessas leis. Então, de fato, o que nós podemos fazer é o que chamaria de livre-arbítrio, é escolher quem vai nos dominar, quem vai nos controlar, debaixo de qual comando nós vamos agir. Então, eu quero que você nesta noite analise o seu interior. Observe que a Bíblia diz que quando o Senhor nosso Deus chegou para Caim, ele disse para Caim: o pecado bate à porta, cabe a você dominá-lo. Ele tinha a opção de dominar a sua ira, dominar o seu ímpeto de inveja, ou deixar ser dominado por toda aquela força de revolta, né, de inveja, por não ter sido aceito por Deus, nem ele nem a sua oferta. Mas isso tudo tinha a ver com a atitude dele. Ele não esperou a revelação de Deus. Como adorador, Caim e Abel eram dois adoradores. E como eu sempre pergunto para a igreja, todo adorador é um, e a igreja responde, doador. Na revelação que Caim recebeu, aliás, na revelação que Abel recebeu, ele levou a oferenda certa, a oferta certa, enquanto que Caim fez de qualquer maneira. Ele não foi zeloso, ele não aguardou a revelação de Deus para que ele adorasse da forma correta. E com isso, ele viu o seu irmão sendo aceito, ele viu a oferta do seu irmão sendo aceita, e ele invejou o seu irmão. Querido, e nesta hora veio a força da inveja, que trouxe ira, que trouxe desejo de matar, de aniquilar o seu irmão. Mas a Bíblia diz que ele tinha a capacidade de controlar esta força, de controlar esse impulso mau. É interessante que a palavra de Deus deixa claro que dentro de nós existem duas forças: a força da carne e a força do Espírito. Então, começamos a entender que o autogoverno é a capacidade de você não agir de forma descontrolada, não se entregar aos impulsos, aos desejos maus, à inclinação da carne, aquilo que vai levar você a praticar pecado, vai levar você a praticar injustiça, crime. Então observe, quando nós olhamos para a palavra de Deus, percebemos que existe uma interferência na vida de todo ser humano, uma interferência externa. Muitas vezes as pessoas estão agindo a partir da maneira como elas são tratadas. Queridos, o autogoverno é você deixar que o Espírito Santo que está dentro de você assuma o controle. E você vai se posicionar e se dominar. As pessoas costumam dizer assim: aquela pessoa está descontrolada. Bem, se ela está descontrolada, algo está controlando ela, não é? Mas por que diz que ela está descontrolada? E diz assim: controle-se, se controle. Ou seja, não deixe que uma força externa lhe controle, não deixe que uma inclinação do mal lhe controle, não deixe que o ódio lhe controle.
Não deixe que um demônio te controle. Não deixe que as atitudes das pessoas à sua volta te controle. É interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, percebemos que esses impulsos, eles vêm para controlar as pessoas. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer o que nos pode fazer o homem, não é? Mas nos posicionarmos de maneira firme em quaisquer situação, em quaisquer circunstâncias. Um dos sentimentos mais terríveis que tem controlado as pessoas é o sentimento do medo. Exatamente, o medo. As pessoas, elas têm, inclusive, a tendência de serem atraídas pelas más notícias, pelas informações das coisas negativas. Isso é uma tendência natural, está na nossa carne, na nossa natureza decaída. Por quê? Porque lá atrás, no passado, a gente sobreviveu fugindo do perigo. E quando alguém diz, ali tem algo mal, ali tem algo ruim, ali tem algo que contamina, ali tem algo que mata, houve um desastre, as pessoas procuram saber onde, como, por quê. E notícia ruim, como vende e como são aceitas. Mas queridos, é interessante que quando essas notícias vêm para nós, e a gente analisa e descobre, tudo bem, está aí o vírus, mas o que é que eu posso fazer? Ah, você precisa usar máscara, você precisa ficar em casa, na quarentena, você precisa se isolar e tal. E você diz, mas eu estou fazendo tudo isso, mas as pessoas continuam sendo afetadas, contaminadas, há pessoas morrendo. E aí, toda aquela atenção e preocupação e ansiedade começa a tomar você. E agora, quem assume o controle da sua vida não é mais você, não é mais a sua fé, não é mais a sua confiança. A tranquilidade vai embora e o medo assume o controle. Isso é algo muito frequente. As pessoas, elas não têm autogoverno na hora em que elas recebem uma informação negativa. Na hora em que elas ficam sabendo de algo ruim que está acontecendo, elas perdem o controle e são dominadas pela ansiedade, são dominadas pelo pavor e o desespero. Querido, é nessa hora que nós precisamos ter autogoverno e escolher quem é que vai dominar a gente. A Bíblia diz, querido, que existe uma força que domina muitos seres humanos, chamada a inclinação para o pecado. Ou seja, há uma tendência no ser humano de errar, de pecar. Há um desejo que está impregnado no coração dos homens de buscar prazer. Buscar prazer. Muitas pessoas, quando chega o final de semana, elas são atraídas. A sua mente fica tomada por desejos e por impulsos, e elas se tornam irresponsáveis, e elas largam a sua família, e elas investem o seu dinheiro de maneira irresponsável, porque lá no fundo existe uma força dizendo, o importante é ter prazer, você precisa se divertir. E muitas vezes elas quebram alianças, traem os seus cônjuges, não é? Decepcionam os seus filhos, porque há um domínio dentro dela, chamado domínio do prazer. A expressão, vamos viver a vida, vamos desabafar, não é? Vamos desopilar, não é? Vamos agora viver a alegria e o prazer, a vida é isso. Querido, nesta hora descobrimos que quem está no controle, quem está dominando essas pessoas são as paixões. Essa tendência pela busca desse prazer descontrolado, dessas paixões carnais, tem levado muitas pessoas ao abismo. Você precisa ter autogoverno.
O que é então o autogoverno? O autogoverno é você permitir que Deus controle a sua vida. É você fazer uma escolha pelo controle de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, eles têm o Espírito de Deus e eles são controlados pelo Espírito de Deus. Mas depende de você dizer sim. Você é quem decide quem vai controlar a sua vida. Nesta noite, eu queria que você pensasse muitas vezes nisso. Querido, assim como Caim foi controlado pelo impulso da ira e chegou a cometer o assassinato do seu irmão, muitas pessoas, elas estão diariamente sendo controladas pelo impulso da ira. Já vi pessoas que você nota com muita frequência, ela acaba de ouvir alguém criticando-a, ou falando algo ruim sobre ela, ela perde o controle e é tomada pela ira, pela revolta. Quem tem autogoverno não reage, ele sempre age. Sabe quem é que está no controle quando você perde o seu controle? Quando você passa a sentir mal. Já vi pessoas de estarem conversando entre família e de repente alguém fala algo que ele não gosta e ele sai daquela roda da conversa e quando volta diz assim: sabe quando eu fui? Eu fui tomar um chá, porque o que você me falou mexeu muito comigo. Eu estou muito revoltado, eu estou muito revoltada, eu estou muito irado. Você não deveria ter falado isso. Olha, eu estou passando mal. Eu acho que eu não vou nem dormir hoje à noite. Alguns inclusive estão na cozinha, na mesa comendo, e de repente alguém dirige uma palavra e a pessoa perde o apetite. Quem está no controle? Quem está governando a sua vida? Quantas pessoas são autogovernadas a ponto de elas aceitarem uma crítica e até mesmo aceitar uma acusação, porque alguém pode chegar para você e falar o que você não é, e mesmo assim isso não deve controlar você, tirar você do sério, desestabilizar suas emoções e você passar a agir de forma descontrolada. O pecado bate à porta, os convites estão por aí, mas a Bíblia diz que nós devemos manifestar o fruto do Espírito. Você quer saber qual é a outra expressão bíblica para autogoverno? Domínio próprio. E domínio próprio é fruto do Espírito. Eu creio que nesta noite o Senhor Jesus está falando ao seu coração. E você entenderá que Ele te deu capacidade de dominar diante de quaisquer situações. Veja o que ele disse para Abel: o pecado bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Você não vai ser dominado pelo que fazem com você, não vai ser dominado pelas notícias, pelas informações, não vai ser dominado pelo medo, pelas paixões, pelo desgoverno nas áreas dos apetites e dos desejos. Você não vai ser dominado, você vai dominar, porque você sabe, quando a gente não se governa, não tem autogoverno, ou seja, não escolhe um bom governante para a nossa vida, sempre termina em destruição, em perda, em fracasso, em desgraça e até em morte, em assassinato. Nesta noite Deus está tocando no seu coração e dizendo para você que você precisa focar nele, olhar para o que ele já colocou dentro de você. E ele te diz: governe sobre essa situação. Você pode não ter o controle do tempo, mas você tem um controle no tempo. Você pode não ter o controle do que as pessoas podem dizer com você ou fazer com você, mas você tem o controle de como você vai
reagir diante do que elas fizeram com você e contra você. E em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, para que você viva uma vida de segurança e de estabilidade, e de conquista em conquista, sendo alguém dominado, controlado pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, receba esta palavra em seu coração, e hoje eu declaro que o fruto do Espírito vai se manifestar em você, e você terá autogoverno, você terá estabilidade emocional, espiritual, e todo o potencial que já está dentro de você vai sair e vai se manifestar em ação. Você não será paralisado por paixões, por medo nenhum, por cara feia, por acusações, por julgamentos, por difamações. Nada vai te tirar do controle, nada vai tirar você do sério. Diz a Bíblia que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eles têm estabilidade, não se abalam, firme, permanece para sempre. Você estará firme. Diante de tudo que está acontecendo, você estará firme. E você vai ser, inclusive, um referencial, e uma rocha, e um apoio para muitas pessoas. Essa tua liderança vai ser útil para a tua casa, tua família, teu ministério e tua cidade. Você vai ser uma demonstração de alguém que tem segurança. Use hoje esse potencial que Deus te dá. Esse potencial que o Senhor te dá, que é o potencial de você viver o poder do autocontrole, autogoverno, o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Nada vai te abalar, nada vai colocar você em descontrole físico, emocional, espiritual. Em nome de Jesus, eu oro pela sua vida nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está de forma tremenda alcançando agora esta pessoa e concedendo a ela a capacidade de entender que o poder já está dentro dela, assim como o Senhor disse para Caim: o pecado bate à porta, o mal bate à porta, mas cabe a você dominá-lo. Eu profetizo a Deus que essas pessoas vão dominar diante do mal e do convite do mal, e elas vão se posicionarem e não vão se deixar ser levadas por essas circunstâncias, esses sentimentos e todos os ataques que vierem. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje vem o autogoverno sobre essas pessoas, e elas vão ter a capacidade de decidir quem vai governar a sua vida, e vão governar e vão reinar em vida para a vitória. Eu oro e abençoo agora as emoções dessa pessoa. Eu abençoo agora, Senhor, as decisões que ela tem que tomar. E eu quebro agora toda palavra ociosa e toda palavra que veio para humilhar essa pessoa. Eu quebro